religiosidade não podiam usar armas, atravessa a Ásia, chega na China, da China para o Japão, onde se torna a luta dos samurais. Essa história, essa parte da história, não tem muita fonte, né? Então, realmente é uma fábula contada, né? Quando chega no Japão, e aí sim você tem os samurais que usavam jiu-jitsu, aí você tem história contada e documentada, você tem o período do shogunato, então você tinha um feudalismo no Japão e os samurais defendiam os seus senhores feudais. Quando, no início da Era Meiji, acaba o shogunato, volta a centralização do poder para o imperador, os samurais são praticamente dizimados, não tem mais sentido eles existirem, e aí o Japão decide que é a pacificação, né? Não tem mais armas, não tem mais luta, tudo vai sendo proibido. Ao mesmo tempo, o Japão começa a sofrer uma grande influência ocidental. E aí, Jigoro Kano, que era um praticante de jiu-jitsu, e aí é a confusão toda da origem, quem vem primeiro, o jiu-jitsu ou o judô, o jiu-jitsu vem do judô e depois o judô vem do jiu-jitsu, qual é essa conta, né? Então, Jigoro Kano cria o judô. E ele tira um pouco da marcialidade e cria o judô como uma ferramenta educacional. E isso é bem visto. Então, o judô continua funcionando no Japão e é o que é exportado para o Ocidente. Então, você tem aí uma história que faz muito sentido. Mas a marcialidade continuava ali, né? Jigoro Kano tinha o conhecimento da arte, era um lutador de fato. E alguns alunos deles, formados na Kodokan, que era uma academia de judô, saem pelo mundo. Um desses lutadores que sai pelo mundo é o Conde Maeda Koma, né? Mitsui Maeda, que fica conhecido como Conde Maeda Koma, chega em Belém do Pará e conhece Gastão Gracie. Gastão Gracie era um empreendedor, dono de circo, fazia os eventos no circo dele, eles ficam amigos. Gastão ajuda Maeda de alguma maneira e, em gratidão, Maeda convida os filhos dele para treinarem jiu-jitsu. Então, Carlos Gracie começa, Oswaldo Gracie começa. Existem registros, embora existam historiadores que tentam desconectar o jiu-jitsu Gracie com o jiu-jitsu do Mitsui Maeda, mas o fato é que a família Gracie aprende jiu-jitsu, leva para o Rio de Janeiro. O cenário no Rio de Janeiro já existia luta, então já tinha algumas pessoas fazendo outros estilos, tinham inclusive os famosos vale-tudos, só que tinham dois modelos, um vale-tudo real e um vale-tudo que era meio combinado, que pagava mais dinheiro. E aí eu acho que é onde entra a verdadeira divisão do jiu-jitsu brasileiro. A família Gracie falou, cara, nessa marmelada eu não vou. Pelo menos o Carlos e o Hélio, né? Alguns outros irmãos falaram, cara, eu quero lutar de qualquer jeito e tal. Mas o Carlos e o Hélio ficaram muito fiéis à luta de verdade. Então eles lutavam de verdade, ensinavam jiu-jitsu. E esse jiu-jitsu é o que a gente entende como a forma mais eficiente de defesa pessoal. É esse jiu-jitsu que o Brasil exportou. Então, resumidamente, essa é a história do jiu-jitsu, né? É a história que me foi contada. Agora, o romantismo está onde? O mestre Hélio Gracie era um garoto doente, franzino, sim, e aí ele nunca tinha feito jiu-jitsu, aí um dia o Carlos faltou, e aí ele virou master, professor, né? Aí é um pouco de romantismo, mas eu acho que o fato e a origem e o que a família Gracie criou para o jiu-jitsu brasileiro é indiscutível, e o que ela transformou o jiu-jitsu, né? Isso é indiscutível. Na história que eu vi, que é totalmente igual à sua, tinha uns detalhes que me chamaram a atenção interessantes. Quando eu falava, por exemplo, do Conde Koma, né? Que foi esse aluno do Jigoro Kano, que é esse cara que é o criador do judô. Toda academia de judô tem uma foto do Jigoro Kano. E quando ele saiu pelo mundo, ele não veio direto pro Brasil, ele foi rodando o mundo. E era um cara que fazia lutas. Tipo, chegou numa praça e botava lá uma plaquinha, né? Quem ganhar de mim ganha dinheiro, apostava. E o judô ele foi se especializando para virar um esporte onde o que conta mais é a queda. Se você derruba o cara, ele cai de costas perfeito no chão, acabou a luta. Só que nessa luta na praça, se você derruba o cara, ele cai de costas no chão, não acaba a luta. O cara levanta e vem para cima de você. Então ele foi se especializando em acabar a luta mesmo. Né? Ou seja, em finalizar o cara, fazer o cara desistir de lutar. Aí quando ele chegou no Brasil, o pessoal aprendeu esse jiu-jitsu que tinha essa finalidade. Não era um esporte em si, era mais do que isso, era realmente eficiente para a luta. Você queria deixar o seu adversário fora de combate. Então, tem até aqueles memes, né, que falam assim, essa posição no jiu-jitsu
É, né, um triângulo. E no judô, um nome gigante assim em japonês que você não sabe, né? Porque tem as posições iguais, só que no judô é muito raro você ver uma luta que termina por finalização. A maioria termina porque você deu uma queda, um ippon no cara. Tirando o Flávio Canto, que fazia diferença no judô. Mas é exatamente isso. O ponto é, as técnicas são similares, o objetivo muda. Então, na minha cabeça, a divisão judô e jiu-jitsu está no objetivo. Mas a consequência disso é gigantesca, né? Você acabou de dizer, pô, o cara dá uma queda e a luta acaba. Na vida, quando que tem um problema que acabou? Né? Você caiu no ruim, amigo, você vai ficar no ruim um tempão, né? E aí eu acho que é onde o jiu-jitsu supera, no sentido de analogias que você pode fazer com a sua vida, né? Eu costumo fazer essa pergunta para os pais, porque sempre tem essa, bota meu filho no judô, bota meu filho no jiu-jitsu. Eu falei, cara, as duas são ótimas. Mas se eu tivesse que fazer uma pergunta para você, se você gostaria que, quando seu filho tiver um problema, alguém vá lá e separe e resolva para ele, ou quando ele tiver um problema, ele aprenda a se virar sozinho? Que ele aprenda a se virar sozinho. É a resposta de 100% dos pais, né? Eu falei assim, essa é a realidade do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, você vai tomar a queda de costas, a luta não vai terminar. Você vai dar a queda no seu adversário, a luta não vai terminar. A luta só vai terminar quando você realmente finalizar o seu adversário ou quando você for eventualmente finalizado, né? E aí você levanta e vai de novo, né? Então, acho que essa mentalidade que o jiu-jitsu, de certa maneira, preservou e que o judô, por se transformar numa ferramenta educacional e muito esportiva, foi perdendo. E hoje existe uma crítica até no jiu-jitsu, né? Quando você fala de jiu-jitsu competitivo, o esporte de jiu-jitsu, as pessoas mais românticas falam, isso aí não vale nada, porque se estiver na rua, essa lapela não existe, né? Existe a mesma crítica. Só que o jiu-jitsu, a dinâmica de uma luta de jiu-jitsu, de um treino de jiu-jitsu, tem ainda o objetivo da finalização. E isso é muito protegido, né, pelas pessoas que realmente vivem o jiu-jitsu. Em defesa do jiu-jitsu agora, eu vi recentemente uns vídeos que viralizaram no TikTok e Instagram, onde tinha dois caras que eram irmãos e que foram para Barcelona. E aí o cara foi roubar o outro, e aí eles viram e aí ficaram finalizando um monte de gente lá, os ladrões. Eles pegaram e tudo ladrão. mais. Sim. Tem vários casos desses, né, de lutadores de jiu-jitsu que... A gente teve Não um tinha na lapela, Vila no Olímpia caso. outro dia. Essa foi a minha questão. Absolutamente. Não tem a menor necessidade, né? Acho que o preparo da técnica da arte marcial independe do kimono. É claro que quando você vai para o lado esportivo, você está falando do high-end do negócio, né? Mas a origem não precisa de absolutamente nada. A origem, ela combate o instinto. Então, por isso que é tão eficiente, né? Quando você está numa luta e você tem algum domínio sobre o seu adversário, a reação dele, por não saber a técnica, é sempre instintiva, né? É o instinto da sobrevivência, é o mais forte que tem. Ele não sabe a técnica, ele vai usar aquilo. Aquele padrão é onde a técnica é criada. Então, tudo que é instintivo caminha para a técnica. Agora, imagina a força disso quando você está falando de controle emocional, né? Porque você está falando que, cara, o meu instinto mais poderoso e mais forte eu sou capaz de controlar. Porque eu aprendo que toda vez que eu uso ele, eu perco. Então, eu faço um movimento instintivo, tomo um estrangulamento. Faço outro, tomo uma chave de braço. Eu falo, peraí, como é que eu não faço isso, né? Então, usa essa técnica. Então, você começa a racionalizar dentro de um evento de muita pressão. Uhum. Né? Então, imagina que o seu instinto de sobrevivência quer gritar e você fala, não, fica quieto aqui que é a razão que vai entrar. Né? É a minha decisão racional do melhor movimento possível, independente da posição que eu estou. Né? E eu posso estar numa posição bem ruim. O Bruno, quando começou o jiu-jitsu, quando ele chegou em casa, ele falou, eu gostei muito, porque é xadrez. É xadrez com o corpo. É um negócio que não é só força bruta, né? Porque quando a gente olha, imagina, eu sou uma mulher que estou olhando um monte de homem se estapeando lá, cada dia o Bruno vem com um machucado diferente, e depois a gente pode discutir sobre os tipos de machucado que eu acho que não são necessários, mas enfim. Eu vou concordar com você 100%. Eu vou concordar com você 100%. E aí você vai e, na verdade, é totalmente diferente, né? Porque você tá ali
exercitando exatamente isso que você falou. Exercitando a mente, exercitando seu autocontrole, exercitando sua inteligência, no final das contas. Porque só a força bruta, que é o que o faixa branca, no final das contas, faz, Sim. não adianta nada, né? Só leva Então, a porrada. força bruta, ela está diretamente ligada ao instinto que a gente está falando. Né? Quando eu não tenho a técnica, eu uso a força, eu uso a explosão, eu viro de costas, eu te empurro, eu faço coisas tecnicamente erradas. Quando você vai aprendendo a técnica, é onde vai entrando o jogo de xadrez. E por que a comparação com o xadrez? Porque quando eu faço uma técnica, eu estou esperando o meu adversário reagir de alguma forma. Então, se eu faço uma técnica bem executada, eu estou levando o meu adversário para aquela posição, e daquela posição ele tem algumas opções. Algumas opções. Então, igual o xadrez. Eu mexo o peão aqui, mas você pode mexer o peão de lá, o cavalo. Eu não sei qual vai ser a sua jogada, mas eu consigo imaginar. Se você mexer o bispo, eu falo, opa, estava esperando o bispo. Eu tenho a minha segunda jogada. Quem é melhor de jiu-jitsu no final das contas é quem, claro, tem precisão na execução, mas quem entende as conexões. Então, quanto mais conexões eu consigo enxergar previamente, mais previsível é a jogada do meu adversário, mais fácil de eu me preparar para a próxima. E aí você vai cercando o seu adversário até o checkmate. Por isso que quando a gente fala, qual é o esporte mais parecido com o jiu-jitsu que tem? Sem dúvida, o xadrez é mais do que o judô. Né? Porque no entendimento do processo, é muito importante que você saiba o que o seu adversário vai fazer. Senão você vai ser surpreendido o tempo inteiro. É para cada movimento uma surpresa. Você não vai conseguir conectar os seus movimentos, né? E é por isso que o Bruno falou, quando a gente chegou aqui, sentou na mesa e falou, poxa, eu queria ter começado antes. Porque a experiência, quanto mais você joga, mais você conhece o E teve um jogo. porquê de eu não ter começado antes, porque quando eu era adolescente, eu fiz judô. Uns 4 anos de judô. Inclusive, quando eu fui pro jiu-jitsu, na primeira competição, eu pensei, vou ganhar uns 2 pontos de queda. Eu ganhei 4 pontos de queda. Perdi de 12 a 4. No final, entendeu? Você só sabe Eu a derrubei e o cara Muito bom. ganhou no final. Muito Né? bom. Pois é. É um pouco isso. Se tivesse acabando nas costas do João, acabou. Você tinha ganho. Exatamente. E quando eu comecei o judô,